Monte Carmelo, 450 profetas gritam, dançam e cortam a própria carne até sangrar. Horas passam, nenhum fogo desce, nenhuma resposta chega. Baal permanece em silêncio mortal. Então, Elias se aproxima. Um homem contra multidões. Uma oração simples contra séculos de mentira. O fogo divino explode do céu e consome tudo: sacrifício, altar, água, até mesmo as pedras. 450 impostores caem de joelhos. O povo grita: "O Senhor é Deus, o Senhor é Deus." Mas como Israel chegou até esse ponto? Como o povo que viu o mar se abrir quase foi destruído por um Deus que nunca existiu? A resposta está nas sombras de Canaã, nas promessas sussurradas pelos cananeus, na sedução que entrou em Israel não com espadas, mas com liturgias falsas, altares profanos e rituais que prometiam colheitas abundantes. Baal não foi apenas um ídolo de pedra, foi a maior operação de engano da história antiga. Um plano satânico para roubar o coração da nação escolhida de Deus. Você está prestes a descobrir quem realmente era esse impostor, como ele seduziu reis e sacerdotes. Por que Israel lutou tanto para resistir ao seu culto? E por que essa batalha espiritual continua até hoje, apenas com nomes diferentes? Esta é a história de uma guerra invisível que quase destruiu o plano de Deus para a humanidade. Josué está morto. As conquistas terminaram. As tribos se espalham por Canaã como água derramada no deserto, cada uma buscando seu território, suas colheitas, sua sobrevivência. Mas algo sinistro já estava esperando por eles. Os cananeus não fugiram, não foram todos exterminados como Deus havia ordenado. Permaneceram nas cidades, nos vales férteis, nos lugares onde a água brotava da terra, e trouxeram consigo mais que suas famílias e rebanhos. Trouxeram seus deuses. Baal estava entre eles. Israel havia vencido guerras, derrubado muralhas, conquistado fortalezas. Mas agora enfrentava um inimigo que não podia ser derrotado com espadas, um adversário que não atacava com exércitos, mas com promessas, não destruía cidades, mas seduzia corações. A terra de Canaã era diferente do Egito. No Egito, o Nilo inundava todos os anos na mesma época. Previsível, constante, mas Canaã dependia das chuvas do céu. E as chuvas eram incertas. Alguns anos abundantes, outros devastadores. A seca podia durar meses, as colheitas podiam falhar. Foi aí que os cananeus sussurraram a primeira mentira aos ouvidos israelitas. Javé pode ter tirado vocês do Egito, diziam enquanto trabalhavam lado a lado nos campos. Mas quem controla as chuvas aqui é Baal. Quem faz crescer o trigo, quem traz fertilidade aos rebanhos, quem garante que suas famílias não passem fome, é Baal. A sedução não aconteceu nos templos. Aconteceu nos mercados, nas colheitas compartilhadas, nos casamentos mistos, nas conversas casuais entre vizinhos. Algumas famílias israelitas começaram a participar dos festivais cananeus. É só uma festa da colheita, justificavam. Não tem nada demais. Outros começaram a adotar pequenos amuletos. É só uma proteção extra, diziam. Deus entende. Mas Baal não era apenas uma divindade agrícola. Ele vinha acompanhado de algo muito mais escuro. Os rituais noturnos começaram a aparecer nas colinas ao redor das cidades israelitas. Fogueiras que queimavam até o amanhecer. Cantos que ecoavam pelos vales. Danças que terminavam em orgias, sacrifícios que não eram de animais. O que os israelitas não perceberam é que Baal nunca veio sozinho. Ele trouxe Azerá, a deusa-mãe, Moloque, o devorador de crianças, uma família inteira de demônios disfarçados de divindades. E o mais perigoso, Baal não pedia que abandonassem Javé. Ele simplesmente pedia que o incluíssem. Adoração a Javé nos sábados, adoração a Baal nas festas da colheita, sussurrava através de seus seguidores.
por que não os dois? A primeira geração resistiu. Ainda lembravam do Sinai, do mar partido, do maná no deserto. Mas a segunda geração já havia nascido em Canaã. Para eles, as histórias do Êxodo eram memórias dos pais. A realidade era a incerteza das chuvas, a necessidade das colheitas, a pressão social dos vizinhos cananeus. Lentamente, altares de pedra começaram a aparecer nos lugares altos de Israel. Não para substituir o tabernáculo, mas para complementá-lo. Estátuas pequenas de Baal começaram a aparecer nas casas. É só para nos lembrar de agradecer pelas colheitas, explicavam. Juízes se levantaram. Samuel advertiu. Profetas gritaram, mas a semente já estava plantada. E ela crescia na escuridão, alimentada não pela força, mas pela dúvida. E se Deus nos esquecer? Sussurrava nos corações. E se as chuvas não vierem? E se as colheitas falharem? E se nossos filhos passarem fome? Baal oferecia respostas imediatas para medos antigos, rituais que pareciam garantir colheitas, festivais que celebravam a fertilidade, promessas de que, se seguissem seus rituais, nunca mais conheceriam fome ou seca. O que começou como tolerância se transformou em participação. O que começou como participação se transformou em dependência. E o que começou como dependência se transformaria na maior crise espiritual da história de Israel. A semente havia sido plantada, agora só restava esperar pela colheita. E Baal estava preparando uma colheita de almas, o Senhor das tempestades. A primeira estátua aparece em Samaria, numa madrugada sem lua. 2 metros de bronze polido, chifres curvos como crescentes invertidos, músculos esculpidos com precisão mortal. Os olhos vazios fitam o horizonte como se pudessem convocar tempestades com o olhar. Baal havia chegado oficialmente a Israel. Mas quem era realmente essa divindade que seduziu nações inteiras? Por que reis abandonavam tronos para se ajoelhar diante dessa imagem? E qual era a fonte do poder terrível que emanava de seus templos? A resposta estava escrita em sangue nos altares cananeus há séculos. Baal não era apenas um deus, era um título. Senhor, mestre, possuidor. E aquele que carregava esse nome controlava as forças mais temidas e desejadas do mundo antigo. As tempestades obedeciam sua voz. As chuvas desciam quando ele ordenava. A terra florescia sob seu comando. Os rebanhos se multiplicavam em seus domínios. Pelo menos era isso que seus seguidores acreditavam. Mas havia um preço. Nos templos de Baal, a adoração não acontecia apenas com cânticos e ofertas. Mulheres se prostituíam em nome da fertilidade sagrada. Homens se mutilavam para provar devoção. E quando a seca persistia, quando as colheitas falhavam, quando Baal parecia surdo às súplicas, as crianças eram jogadas vivas nas fornalhas. Os gritos se misturavam com os tambores. O cheiro de carne queimada subia aos céus como incenso profano. E os pais que acabavam de sacrificar seus filhos dançavam em transe, convencidos de que estavam alimentando o Deus que lhes traria prosperidade. Baal se alimentava de horror, mas sua estratégia era ainda mais sinistra que seus rituais. Ele não se apresentava como inimigo de Javé, ele se oferecia como parceiro. Javé é o Deus da guerra, sussurravam seus profetas nos ouvidos israelitas. Mas quem cuida da terra? Quem traz as chuvas? Quem garante que seus filhos não passem fome? A mentira era envolvida em aparente lógica. Javé havia tirado Israel do Egito, era verdade. Havia partido o mar, havia dado vitórias militares. Mas agora que estavam em Canaã, precisavam aprender a trabalhar com os especialistas locais. Baal se apresentava como o administrador regional das bênçãos terrestres, e sua hierarquia sacerdotal era impressionante. Não eram fanáticos desenfreados, mas homens instruídos,
versados em agricultura, astronomia, medicina. Sabiam quando plantar, quando colher, quando esperar pelas chuvas. Conheciam os ciclos da natureza melhor que qualquer israelita. Quando suas previsões se cumpriam, quando as chuvas chegavam no tempo profetizado por eles, quando as colheitas abundavam depois dos rituais, era difícil argumentar contra sua eficácia. O que os israelitas não sabiam é que Baal era apenas a face visível de algo muito maior. Por trás da imagem dourada, uma hierarquia demoníaca operava com precisão militar. Aserá, a rainha dos céus, controlava a prostituição sagrada e os rituais de fertilidade. Moloque devorava as crianças oferecidas em sacrifício. Chemosh comandava as guerras territoriais entre tribos. Uma verdadeira legião do inferno organizada como um exército. Cada demônio tinha sua especialidade. Cada ritual abria uma porta específica. E todas essas portas levavam ao mesmo destino, a destruição total da aliança entre Deus e Israel. A estratégia era brilhante em sua simplicidade. Não atacar Israel frontalmente, isso apenas fortaleceria sua fé, mas seduzi-los gradualmente, oferecendo soluções imediatas para problemas práticos, chuva para as plantações, fertilidade para os rebanhos, prosperidade para as famílias, proteção contra inimigos locais, tudo embalado em rituais que pareciam inofensivos no início. Uma pequena oferenda aqui, um amuleto ali, uma participação em festival cananeu só para manter boas relações com os vizinhos. E antes que percebessem, famílias inteiras estavam marchando em procissões noturnas, cantando hinos para divindades que exigiam sangue inocente. O poder de Baal não vinha de sua existência real, porque ele nunca existiu. Vinha da fé desesperada de pessoas que precisavam acreditar que podiam controlar as forças da natureza através de rituais. Mas por trás dessa fé, algo real operava. Não Baal, mas aquele que sempre esteve por trás de toda a idolatria desde o Éden. O mesmo que sussurrou para Eva que ela poderia ser como Deus. O mesmo que ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo em troca de uma adoração. Satanás havia encontrado a ferramenta perfeita para destruir Israel. Não uma guerra externa, mas uma corrupção interna. Não perseguição, mas sedução. Não proibição de adorar a Javé, mas a sugestão de que adorar outros deuses também era aceitável. E funcionou. Porque no fundo do coração humano existe uma fome que nenhum Deus falso pode satisfazer, mas que sempre tentará explorar. A fome de controlar o incontrolável, de negociar com o divino, de garantir bênçãos através de obras. Baal oferecia exatamente isso. Uma religião de performance, onde os humanos podiam comprar as bênçãos de Deus através de rituais cada vez mais extremos. Israel estava prestes a descobrir que quando você tenta negociar com demônios, você sempre paga um preço maior do que imagina. O bronze polido da estátua refletia as primeiras luzes da manhã sobre Samaria. Em seus olhos vazios, uma escuridão antiga aguardava pacientemente. A colheita de almas havia começado, a aliança mortal. Acabe contempla a mulher que acaba de receber como esposa, Jezabel de Sidom, filha de Etbaal, rei sacerdote dos Sidônios. Seus olhos carregam uma frieza que faz o sangue gelar, mas também uma beleza que hipnotiza reis. O que Acabe não sabe é que acaba de selar o destino de Israel. Não foi amor que trouxe Jezabel para Samaria. Foi estratégia. Uma operação militar disfarçada de casamento real. Porque Jezabel não veio sozinha. Ela trouxe consigo 850 profetas. 400 de Baal e 450 de Aserá. Um exército espiritual invadindo o coração de Israel. O casamento acontece sob os céus de Samaria, mas as verdadeiras núpcias ocorrem nos altares profanos.
Acabe não está apenas se casando com uma mulher, está selando uma aliança entre o trono de Israel e as potestades das trevas. Jezabel chega com bagagens que vão além de ouro e joias, traz imagens esculpidas, incensos estranhos, pergaminhos com liturgias sombrias. E algo mais perigoso, a convicção absoluta de que Baal é superior a Javé. Para ela, o Deus de Israel é apenas uma divindade tribal limitada, útil para guerras talvez, mas incapaz de controlar as forças realmente importantes: chuva, fertilidade, prosperidade nacional. Baal, em sua mente, é o verdadeiro soberano universal. E ela veio para provar isso. A primeira mudança é sutil. Acabe autoriza a construção de um pequeno altar para Baal em Samaria. É apenas para minha esposa se sentir em casa, explica aos conselheiros preocupados. Não interfere em nada com nosso culto nacional. Mas Jezabel tem planos maiores. Em poucos meses, o pequeno altar se transforma em um templo completo. Não escondido nos arredores da cidade, mas erguido no centro de Samaria, competindo em altura e esplendor com qualquer estrutura dedicada a Javé. Os profetas de Baal chegam em procissão solene. Homens bem vestidos, instruídos, financiados pelo tesouro real. Começam a oferecer serviços que os sacerdotes de Javé não oferecem. Consultas sobre agricultura, previsões climáticas, rituais de fertilidade para rebanhos. O povo, inicialmente desconfiado, começa a se curiosear. Afinal, que mal poderia haver em consultar especialistas em agricultura? Se eles realmente sabem quando plantar e quando colher, por que não aproveitar esse conhecimento? Jezabel observa cada movimento com satisfação calculista. Sua estratégia não é destruir a fé em Javé de uma vez. É criar uma alternativa mais atraente. Enquanto os sacerdotes de Javé falam sobre obediência, santidade e julgamento futuro, os profetas de Baal oferecem soluções imediatas para problemas práticos. Enquanto o culto a Javé exige pureza moral, o culto a Baal celebra prazeres carnais como expressão de espiritualidade. É uma competição desleal desde o início. Mas a verdadeira genialidade de Jezabel se revela em sua próxima jogada. Ela não proíbe o culto a Javé, ela o corrompe por dentro. Sacerdotes de Javé são discretamente convidados para conversas com os especialistas de Baal. Vocês adoram ao Deus da guerra, dizem os profetas de Baal com sorrisos condescendentes. Nós adoramos ao Deus da paz e prosperidade. Por que não unirmos nossos esforços? Alguns sacerdotes resistem, mas outros, especialmente os mais jovens, começam a incorporar elementos do culto a Baal em suas liturgias. É apenas uma adaptação cultural, justificam. Estamos contextualizando nossa fé para alcançar melhor o povo. Festivais mistos começam a aparecer. Celebrações que honram tanto Javé quanto Baal. Afinal, argumentam os organizadores, ambos são deuses de poder. Por que não celebrar ambos? Jezabel sorri enquanto observa seus planos se desdobrarem. Ela sabe que quando você consegue fazer as pessoas adorarem dois deuses ao mesmo tempo, elas na verdade não estão adorando nenhum. Mas sua obra-prima ainda está por vir. Uma seca severa atinge Israel. As chuvas falham por meses consecutivos. As colheitas murcham nos campos. O gado morre de sede. O povo clama por respostas. É então que Jezabel revela sua carta final. Os profetas de Baal anunciam que a seca é resultado da negligência de Israel para com o verdadeiro Senhor das chuvas. Javé pode ser poderoso em guerras, explicam, mas Baal controla o clima. E Baal está irritado porque não está recebendo a honra devida. A solução é simples: um grande festival nacional dedicado exclusivamente a Baal, com sacrifícios abundantes, rituais de fertilidade e demonstrações públicas de devoção. Se Israel fizer isso, Baal enviará as chuvas.
Acabe, desesperado para salvar seu reino da fome, autoriza o festival. Milhares se reúnem nos lugares altos. Altares fumegam dia e noite, danças frenéticas se estendem até o amanhecer. E quando crianças começam a ser oferecidas nas fornalhas, poucos protestam. Afinal, se isso trouxer as chuvas, mas as chuvas não vêm, é aí que Jezabel joga sua última cartada. Ela declara que a seca continua porque ainda há resistência em Israel. Profetas de Javé que se opõem ao culto a Baal estão bloqueando as bênçãos celestiais. A solução é eliminar a oposição. A perseguição começa na calada da noite. Profetas de Javé desaparecem de suas casas. Alguns são encontrados mortos em ravinas. Outros simplesmente somem, como se a terra os tivesse engolido. 100 profetas são escondidos em cavernas por Obadias, servo de Acabe, que ainda teme ao Senhor. Mas centenas de outros são mortos. O sangue dos servos de Deus mancha as pedras de Samaria. Israel está se tornando uma nação onde adorar exclusivamente a Javé pode custar a vida. Jezabel consolidou sua vitória. O culto a Baal não é mais uma alternativa, é a religião oficial. O sincretismo não é mais uma opção, é uma obrigação. E a oposição não é mais tolerada, é eliminada. Em poucos anos, a filha de Etbaal transformou o reino do norte numa extensão de Sidom. Baal reina de Samaria. Aserá tem seus bosques sagrados em cada colina. E Javé foi reduzido a uma divindade regional, consultada apenas em tempos de guerra. Acabe contempla seu reino próspero. Os altares de Baal fumegam em cada cidade. Os cofres reais estão cheios graças às ofertas dos fiéis. As alianças internacionais estão mais fortes que nunca. Mas no horizonte, uma tempestade se forma. Não nas nuvens, mas nos planos de Deus. Porque o Senhor não esqueceu seu povo e está prestes a levantar um homem que fará Jezabel descobrir que Baal nunca controlou coisa alguma. O nome dele é Elias, e ele está chegando. A guerra silenciosa. Você entra numa sinagoga em Samaria. À primeira vista, tudo parece normal. O altar de Javé ainda está lá. Os pergaminhos sagrados repousam em seus lugares. As orações familiares ecoam pelas paredes de pedra. Mas algo está errado. Ao lado do altar principal, uma pequena mesa sustenta uma estatueta dourada. Não é Baal, pelo menos não abertamente. É apenas um símbolo de prosperidade, explicam os adoradores. Uma lembrança das bênçãos terrenas que Deus nos dá através dos ciclos da natureza. Você acabou de testemunhar a arma mais letal de Satanás, o sincretismo. Não é a substituição completa da verdade pela mentira. É a mistura sutil que corrompe ambas. É a estratégia que não ataca o que você ama. Ela simplesmente adiciona elementos que parecem inofensivos até que você não consiga mais distinguir onde termina a adoração verdadeira e onde começa a idolatria. Israel não acordou uma manhã e decidiu abandonar Javé por Baal. Isso jamais teria funcionado. Em vez disso, acordaram todas as manhãs, fazendo pequenos ajustes, pequenas concessões, pequenas adições que não faziam mal a ninguém. A primeira família israelita que colocou um amuleto de Baal na porta de casa não estava rejeitando Deus, estava apenas sendo prudente. Afinal, se Baal realmente controlava as chuvas locais, que mal haveria em mostrar um pouco de respeito? O primeiro agricultor que participou de um ritual cananeu não estava traindo sua fé. Estava aprendendo com os especialistas locais. Se eles sabiam técnicas agrícolas que funcionavam, por que não incorporá-las? A primeira mãe que cantou uma oração a Aserá sobre a fertilidade não estava abandonando Javé. Estava cobrindo todas as bases. Deus entenderia sua preocupação maternal, não é mesmo? E assim, família por família, geração por geração, a linha entre o santo e o profano foi sendo apagada.
as festas israelitas começaram a incorporar elementos cananeus. É apenas para torná-las mais atrativas ao povo, justificavam os líderes religiosos. Se conseguirmos que mais pessoas participem usando métodos culturalmente relevantes, estamos expandindo o reino de Deus. Os cânticos sagrados receberam melodias emprestadas dos cultos a Baal. A música é neutral, argumentavam os músicos do templo. O que importa é a letra, não a melodia, e essas melodias são muito mais cativantes. Até mesmo as orações começaram a incluir pedidos por bênçãos de fertilidade e favor dos céus, linguagem que podia se referir tanto a Javé quanto a Baal, dependendo de quem estava ouvindo. O resultado foi devastador. Uma geração inteira cresceu sem conseguir distinguir claramente entre a adoração ao Deus verdadeiro e os cultos pagãos. Para eles, religião era religião. Todos os deuses queriam ofertas, todos prometiam bênçãos, todos exigiam rituais. A diferença entre servir ao Criador do universo e curvar-se diante de imagens criadas por mãos humanas havia se tornado irrelevante. Pais ensinavam a seus filhos a orar tanto a Javé quanto a Baal, para garantir que todas as bases estivessem cobertas. Maridos construíam altares familiares que honravam múltiplas divindades, para manter a paz doméstica, quando as esposas vinham de famílias cananeias. Comerciantes invocavam bênçãos de diferentes deuses, dependendo do tipo de negócio que estavam fazendo. Javé para proteção durante viagens, Baal para boas colheitas, Aserá para questões familiares. Era uma cafeteria espiritual onde cada pessoa montava seu próprio menu de divindades de acordo com suas necessidades e preferências pessoais. O mais terrível é que muitos deles genuinamente acreditavam estar servindo a Deus. Eles não se viam como idólatras ou rebeldes. Viam-se como pessoas espiritualmente equilibradas que reconheciam a diversidade das manifestações divinas. Deus é grande demais para ser limitado a apenas um nome ou uma forma de adoração, diziam com convicção sincera. Certamente, Ele se alegra quando o buscamos através de diferentes caminhos, desde que nossos corações sejam sinceros. Era a teologia da tolerância levada ao seu extremo lógico, e estava matando a alma de Israel. Porque no fundo, por trás de toda essa abertura espiritual, algo sinistro estava acontecendo. As crianças que cresciam nesse ambiente sincretista estavam perdendo algo que seus antepassados consideravam fundamental: o temor reverente ao Deus único. Para a geração do Êxodo, Javé era o Deus que não tolerava rivais. O Deus diante de quem montanhas tremiam e mares se dividiam. O Deus cuja santidade era tão pura que até mesmo tocá-la incorretamente resultava em morte. Para a geração sincretista, Deus era um conceito flexível, uma força cósmica benevolente que se manifestava através de várias formas culturais. Um Pai celestial compreensivo que entendia as limitações humanas e não se importava com detalhes rituais desde que as intenções fossem boas. A diferença não era apenas teológica, era existencial. O Deus do Sinai exigia transformação total. O Deus do sincretismo apenas pedia inclusão em um catálogo espiritual já existente. O Deus de Abraão chamava pessoas para deixar tudo e seguir um caminho radical de fé. O Deus da mistura oferecia melhorias graduais para a vida religiosa que as pessoas já tinham. O resultado era previsível, uma religiosidade que parecia vibrante na superfície, mas que havia perdido completamente seu poder transformador. Famílias inteiras participavam de múltiplos cultos, cantavam hinos emocionantes, ofereciam sacrifícios generosos e se consideravam muito espirituais. Mas suas vidas cotidianas eram indistinguíveis das vidas dos pagãos ao redor. A mesma corrupção, a mesma injustiça, a mesma busca por prazer e poder.
a mesma ausência de amor genuíno pelos pobres e necessitados. A religião havia se tornado um verniz cultural aplicado sobre corações que permaneciam fundamentalmente inalterados. E foi nesse cenário que Deus decidiu que chegara a hora de uma demonstração de poder que cortaria através de todas as confusões teológicas como uma espada atravessando seda. Elias estava prestes a forçar Israel a enfrentar uma pergunta que o sincretismo havia enterrado. Existem realmente muitos deuses, ou apenas um? No Monte Carmelo não haveria meio termo, não haveria mistura, não haveria tolerância mútua, haveria apenas fogo do céu, ou silêncio mortal. E uma nação inteira descobriria que alguns aspectos da realidade não podem ser negociados. Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal e, se quiser abençoar o canal, clique no botão Valeu e deixe uma oferta de qualquer valor ou se torne membro. Assim, continuamos investindo em pesquisa e melhorias para abençoar ainda mais a sua vida. Continuando. O levante de Elias, Monte Carmelo. Um homem solitário caminha entre 450 profetas furiosos. Seus pés pisam firmemente sobre pedras que em breve testemunharão o maior confronto espiritual da história antiga. Ele ergue os braços ao céu e clama com voz que corta o ar como trovão. Responde-me, Senhor. O fogo explode dos céus como se toda a ira divina estivesse concentrada num só lugar. As chamas consomem não apenas o sacrifício, mas cada mentira que sustentou Israel por décadas. 450 homens caem de joelhos. Uma nação inteira grita: "O Senhor é Deus!" Mas como chegamos até aqui? Quem é esse homem que desafia um reino inteiro? E por que Deus escolheu justamente ele para enfrentar o poder de Baal? A resposta está enterrada nas montanhas de Gileade, onde um homem simples se tornou a maior ameaça que Jezabel já enfrentou. Tisbe, uma aldeia que mal aparece nos mapas. Pedras, cabras e silêncio. Foi desse lugar esquecido que Deus tirou sua arma secreta contra os altares de Baal. Não um príncipe, não um sacerdote, não um general. Um homem das montanhas que conhecia apenas duas coisas: oração e obediência. Elias cresceu ouvindo histórias que a maioria de Israel havia esquecido. Histórias do mar que se abriu, do fogo que desceu no Sinai, da nuvem que guiou o povo pelo deserto. Enquanto Samaria dançava diante de ídolos dourados, Elias meditava nas promessas de um Deus que não divide sua glória com ninguém. Ele não sabia que estava sendo preparado para uma guerra. As montanhas de Gileade se tornaram sua escola. Ali, longe dos altares mistos e das liturgias sincretistas, Deus forjou um homem que não conhecia meio termo. Para Elias, existia apenas Javé. Qualquer outra adoração era traição. Qualquer concessão era apostasia. Essa simplicidade radical se tornou sua maior força. Enquanto os sacerdotes de Samaria debatiam teologia comparativa e os profetas da corte negociavam alianças políticas, Elias aprendia algo infinitamente mais perigoso: como orar até que os céus se movam. Suas orações não eram diplomáticas, não eram politicamente corretas, eram como marteladas na bigorna do céu. "Senhor", clamava nas madrugadas frias de Gileade, "até quando teu povo claudicará entre dois pensamentos? Mostra-lhes que tu és Deus." Deus ouviu e respondeu de uma forma que ninguém esperava. A palavra do Senhor veio até Elias como fogo líquido correndo em suas veias. "Vai, apresenta-te diante de Acabe e dize-lhe que não haverá chuva nem orvalho, senão segundo a minha palavra." Imagine o choque. Baal era adorado precisamente como o controlador das chuvas. Todo o sincretismo de Israel se baseava na ideia de que Javé controlava guerras, mas Baal controlava o clima. E agora Deus ordenava que seu profeta declarasse guerra exatamente nesse território. Era genial, era terrível.
Era a assinatura de um Deus que não tolera rivais. Elias desceu das montanhas como uma tempestade humana. Não veio com exércitos, não veio com ouro, não veio sequer com credenciais oficiais. Veio apenas com uma palavra que faria tremer os pilares de Samaria. Acabe estava em seu palácio quando um homem selvagem irrompeu pelos corredores. Cabelos longos, roupas rústicas, olhos que queimavam com fogo celestial. Os guardas nem conseguiram detê-lo. Havia algo naquele homem que fazia leões recuarem. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, declarou Elias com voz que cortou o ar do palácio como lâmina afiada. Não haverá chuva nem orvalho, senão segundo a minha palavra. E saiu. Simples assim. Acabe ficou paralisado. Jezabel entrou em fúria. Os profetas de Baal riram nervosamente. Quem era aquele maluco das montanhas para desafiar todo o establishment religioso de Israel? Eles descobririam em breve, porque Elias não havia pronunciado apenas uma profecia. Havia declarado guerra espiritual total. Uma guerra onde não haveria prisioneiros, não haveria negociações, não haveria meio termo. O céu se fechou como bronze, as nuvens desapareceram. O sol queimou sem misericórdia dia após dia, mês após mês. Os rios secaram, as colheitas murcharam. O gado morreu de sede, e Baal permaneceu em silêncio. Os profetas de Baal clamaram, dançaram, se cortaram até sangrar. Ofereceram sacrifícios cada vez mais extremos. Crianças foram lançadas nas fornalhas. Sangue inocente manchou os altares. O céu continuou fechado. 3 anos e meio de seca. 3 anos e meio de humilhação para todos os deuses de Canaã. 3 anos e meio para Israel descobrir que talvez, apenas talvez, eles tivessem apostado no cavalo errado. Enquanto isso, Elias estava sendo treinado por Deus nos lugares mais improváveis. Primeiro, escondido junto ao ribeiro de Querite, onde corvos lhe traziam comida. Depois, na casa de uma viúva em Sarepta, onde um punhado de farinha e um pouco de azeite não se acabaram enquanto a seca durou. Milagres pequenos preparando um homem para um milagre imenso. Na casa da viúva, Elias enfrentou algo ainda mais desafiador que a seca: a morte do filho da mulher que o hospedava. Ali, longe dos holofotes de Samaria, Deus ensinou seu profeta que a verdadeira batalha não era apenas contra Baal, mas contra toda a força que se opõe à vida. Elias orou sobre o menino morto, orou com a mesma intensidade que mais tarde usaria no Carmelo, e o menino voltou à vida. Foi o ensaio geral para o que estava por vir. Porque no Monte Carmelo, Elias não ressuscitaria apenas um menino, ressuscitaria a fé de uma nação inteira. Mas primeiro, ele precisava forçar Israel a fazer uma escolha que vinham evitando há décadas. Uma escolha entre Deus e Baal. Entre verdade e mentira, entre vida e morte. O homem que havia descido das montanhas de Gileade como um furacão estava prestes a se tornar o instrumento de Deus para a maior demonstração de poder da história antiga. E tudo começaria com uma pergunta simples, que cortaria através de todo o sincretismo como espada atravessando seda. Até quando claudicareis entre 2 pensamentos? No Monte Carmelo não haveria mais espaço para meio termo. Fogo do céu. Monte Carmelo amanhece sob um céu de bronze. Não há uma única nuvem no horizonte. O ar está seco como osso moído. 3 anos e meio de seca transformaram esta montanha num palco de pedra e poeira. Mas hoje será diferente. Multidões sobem as encostas rochosas. Vêm de todas as tribos de Israel. Camponeses que perderam suas colheitas, comerciantes arruinados pela falta de água, mães que enterraram filhos mortos de sede. Uma nação inteira subindo em direção ao que pode ser sua última esperança ou sua destruição final. No topo da montanha, 2 grupos se posicionam como exércitos antes da batalha. De um lado, 450 profetas de Baal.
Homens bem vestidos, bem alimentados, patrocinados pelo Palácio Real. Seus olhos brilham com a confiança de quem nunca foi derrotado. Eles controlam os templos, dominam a economia religiosa, têm o apoio da rainha. Do outro lado, um homem sozinho. Elias caminha entre as pedras como quem conhece cada centímetro daquele lugar. Seus pés descalços pisam onde patriarcas antigos ofereceram sacrifícios ao Deus verdadeiro. Sua barba grisalha ondula no vento quente. Seus olhos queimam com uma certeza que faz leões recuarem. A multidão sussurra: que loucura é essa? Um homem contra centenas? Um profeta esquecido contra todo o establishment religioso de Israel? Elias ergue a voz. Suas palavras cortam o ar como lâmina afiada. Até quando claudicareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Silêncio mortal. Pela primeira vez em décadas, alguém força Israel a fazer uma escolha. Não mais sincretismo, não mais meio termo. Não mais, porque não os dois? Hoje, nesta montanha, só pode haver um Deus. Elias propõe o desafio. 2 altares, 2 sacrifícios, 2 grupos clamando a seus deuses. Aquele que responder com fogo será reconhecido como o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal acedem com sorrisos confiantes. Afinal, Baal é o senhor das tempestades, o controlador do raio e do trovão. Se alguém pode enviar fogo do céu, é ele. Eles não sabem que acabaram de assinar sua própria sentença de morte. Amanhã se passa em preparativos. Os profetas de Baal constroem seu altar com pedras escolhidas, colocam a lenha em ordem perfeita, sacrificam o novilho e o dispõem sobre a madeira. Tudo está pronto para o fogo celestial. Eles começam a clamar: ó Baal, responde-nos! Suas vozes ecoam pelas encostas rochosas, dançam ao redor do altar em círculos frenéticos. Seus pés batem o chão num ritmo que faz a terra tremer. Horas passam. O sol sobe no céu implacável. Não há resposta. Os profetas intensificam seus esforços, gritam mais alto, dançam mais violentamente. Alguns começam a espumar pela boca, outros caem em transes que os fazem rolar no chão. O céu permanece mudo. Meio-dia chega com seu calor sufocante. Elias observa a cena com olhos que misturam compaixão e ironia. Clamai em altas vozes, diz ele, porque ele é Deus. Pode ser que esteja conversando, ou que tenha saído, ou que esteja viajando, ou que porventura durma e despertará. É uma zombaria devastadora. Elias está expondo a absurdidade de adorar uma criação da mente humana. Baal não responde porque nunca existiu. Mas os profetas não desistem. Tomam facas e lanças e começam a se cortar. Sangue escorre por seus corpos, jorra no chão seco, mancha as pedras do altar. Eles acreditam que sua dor despertará a compaixão de seu Deus. O sangue seca sob o sol. Baal continua em silêncio. A tarde avança. Os profetas estão exaustos. Alguns desmaiaram. Outros continuam cambaleando ao redor do altar, sussurrando súplicas desesperadas. Suas vozes estão roucas, seus corpos sangram. Sua confiança se transformou em desespero. Não há fogo, não há voz, não há resposta. Elias se aproxima. Sua hora chegou. Ele toma 12 pedras, uma para cada tribo de Israel. Constrói um altar não com pressa, mas com a reverência de quem está preparando um lugar sagrado. Coloca a lenha em ordem, corta o novilho em pedaços e o dispõe sobre a madeira. Então faz algo que deixa a multidão perplexa. Ordena que encham 4 cântaros de água e os derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Depois, ordena que façam isso mais 2 vezes. Água. O bem mais precioso em uma terra devastada pela seca. E Elias está desperdiçando-a sobre um altar. A água escorre pelas pedras, enche um rego cavado ao redor do altar. Encharca completamente a lenha e a carne.
torna impossível qualquer combustão natural. Se houver fogo agora, só pode vir do céu. Elias se posiciona diante do altar ensopado. Não há danças frenéticas, não há gritos desesperados, não há cortes nem sangue. Apenas um homem de pé diante de Deus, confiante como uma criança diante de seu pai. Ele ergue os braços ao céu. Sua voz se eleva clara e firme sobre a montanha silenciosa. Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja hoje manifesto que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que segundo a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus, e que Tu fizeste tornar o seu coração para trás. Uma oração simples, sem manipulação emocional, sem barganha, sem promessas de sacrifícios maiores. Apenas um servo pedindo que seu Senhor se manifeste, e Deus responde. O fogo desce do céu como avalanche de luz pura. Não apenas algumas chamas tímidas, mas uma explosão de poder divino que faz a montanha inteira tremer. As chamas consomem o holocausto, a lenha, as pedras e até mesmo a terra ao redor do altar. A água que encharcava tudo evapora instantaneamente. O rego ao redor do altar se torna poeira seca. Onde havia um altar molhado, agora só restam cinzas fumegantes e a marca do fogo celestial. A multidão cai de rosto em terra. Um grito unânime sobe da montanha como rugido de leão. O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! 450 profetas de Baal se prostram aterrorizados. Suas faces tocam o chão onde minutos antes dançavam confiantes. Seus gritos de terror ecoam pelas encostas. Israel acaba de descobrir que servia ao Deus errado. Elias não perde tempo celebrando. Sua voz corta o ar como espada. Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. A justiça divina não admite meio termo. Aqueles que seduziram uma nação inteira para a idolatria, que promoveram o sacrifício de crianças, que corromperam a pureza da fé israelita, não podem simplesmente ser perdoados e liberados para continuar sua obra de destruição. Os profetas de Baal são executados junto ao ribeiro de Quizon. Suas vozes, que clamaram em vão por horas, se calam para sempre. O sangue que voluntariamente derramaram de seus próprios corpos agora escorre definitivamente na terra seca. Baal está morto. Seus representantes foram eliminados. Sua influência sobre Israel foi quebrada como vaso de barro arremessado contra a rocha. Mas Elias ainda não terminou. Ele se volta para Acabe, que assistiu a tudo paralisado de terror. Sobe, come e bebe, porque ruído há de abundante chuva. Como pode ele ter tanta certeza? O céu continua claro. Não há uma nuvem sequer no horizonte. A seca de 3 anos e meio não mostra sinais de acabar. Mas Elias conhece aquele que controla verdadeiramente as chuvas. Ele sobe ao cimo do Carmelo. Se prostra em terra, põe o rosto entre os joelhos e ora com a mesma intensidade que usou para fazer descer o fogo. 7 vezes ele envia seu servo para olhar em direção ao mar. 6 vezes o servo volta com a mesma resposta: não há nada. Na 7ª vez, o servo retorna correndo. Seus olhos brilham de expectativa. Eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, sobe do mar. É o suficiente. Elias sabe que quando Deus começa uma obra, ele a completa. Vai, ordena ele ao servo, e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce para que a chuva te não apanhe. Em minutos, o céu se escurece de nuvens. O vento sopra com força crescente. Relâmpagos riscam o firmamento. E depois de 3 anos e meio de seca absoluta, a chuva começa a cair. Primeiro, algumas gotas pesadas. Depois, um aguaceiro que se transforma em tempestade. A terra ressecada bebe avidamente cada gota como esponja sedenta. Riachos que haviam secado voltam a correr. Plantas mortas começam a reverdecer.
Israel redescobre o que havia esquecido. Existe apenas um Deus que controla todas as coisas, e seu nome não é Baal. O legado eterno. O fogo do Monte Carmelo se apagou há séculos. As cinzas foram levadas pelo vento. As pedras do altar se espalharam pela montanha. Mas algo permaneceu. Uma sombra que atravessou milênios. Um eco que ressoa até hoje. Uma batalha que nunca realmente terminou. Você pensa que Baal morreu naquele dia? Você acredita que 450 profetas executados encerraram para sempre seu culto? Que o fogo divino queimou não apenas o sacrifício, mas toda a influência daquela divindade falsa? A verdade é mais sombria do que você imagina. Baal não era apenas um deus cananeu. Era a manifestação de algo muito maior. Algo que não pode ser morto com espadas ou queimado com fogo celestial. Era a encarnação de uma rebelião que começou antes da criação do mundo e continuará até o fim dos tempos. Décadas após o Carmelo, Israel voltou a claudicar entre dois pensamentos. Reis ergueram novos altares. Sacerdotes misturaram novamente o santo com o profano. O que o fogo havia purificado, a natureza humana corrompeu outra vez. Séculos se passaram. Israel foi levado cativo. O templo foi destruído. A terra prometida se tornou território de invasores. Mas quando o povo voltou do exílio, trouxe consigo uma surpresa. Baal havia evoluído. Agora ele tinha novos nomes. Beelzebu, o príncipe dos demônios. O Senhor das moscas, a mesma sede de adoração, o mesmo poder sedutor, a mesma promessa de controlar o incontrolável. E quando Jesus apareceu em Israel, Baal estava lá esperando. Os fariseus acusaram o Messias de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu. Não entenderam a ironia, estavam acusando o Criador de fazer aliança com a criatura. O Deus verdadeiro de negociar com o impostor que sempre tentou usurpar seu trono. Jesus respondeu com palavras que revelaram a verdade por trás de todos os Baals da história. Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? A revelação foi devastadora. Baal nunca foi o verdadeiro inimigo. Era apenas uma máscara. Por trás de cada ídolo, cada altar profano, cada ritual sombrio, havia sempre a mesma força, aquele que se rebelou contra Deus desde o princípio. Satanás usou Baal como usa hoje 1000 outras seduções. Não para se revelar, mas para se esconder, não para ser adorado diretamente, mas para roubar a adoração que pertence apenas a Deus. E sua estratégia continua inalterada. Hoje ninguém constrói altares de pedra para Baal, mas construímos altares de aço e vidro para ídolos modernos. Não oferecemos crianças nas fornalhas, mas sacrificamos nossos filhos no altar do sucesso, da carreira, do dinheiro. Não dançamos em rituais noturnos, mas nos prostituímos espiritualmente diante de todo o poder que promete nos dar controle sobre nossa vida. Política, tecnologia, ciência, relacionamentos, qualquer coisa que nos faça sentir que somos senhores de nosso destino. O espírito de Baal vive em cada vez que tentamos negociar com Deus. Quando oferecemos nossas obras em troca de suas bênçãos, quando queremos ser cristãos, mas também adorar outros deuses, sucesso, prazer, aprovação humana, vive em cada teologia que transforma Deus num gerente celestial de benefícios, em cada pregação que promete prosperidade em troca de ofertas, em cada oração que tenta manipular o céu através de fórmulas e rituais. O sincretismo que destruiu Israel está vivo nas igrejas que misturam evangelho com misticismo, que oferecem Jesus como mais uma opção no buffet espiritual da humanidade.
que pregam um Deus que não exige exclusividade, não exige santidade, não exige transformação. Você reconhece os sintomas? A fé que se adapta à cultura em vez de transformá-la. A espiritualidade que promete bênçãos sem exigir obediência. A religião que oferece céu sem falar de inferno, salvação sem falar de pecado, coroa sem falar de cruz. É Baal. Sempre foi Baal. Com roupas novas, linguagem atualizada, métodos modernos, mas a mesma sedução antiga. Você pode ter Deus e ter o mundo também. Não precisa escolher. A batalha do Monte Carmelo não foi travada apenas para Israel. Foi travada para você. Porque todos os dias você enfrenta a mesma pergunta que Elias fez naquela montanha. Até quando claudicarás entre dois pensamentos? Será que sua fé é pura ou misturada? Será que você serve ao Deus verdadeiro ou a uma versão domesticada que criou em sua mente? Será que sua adoração é exclusiva ou você mantém pequenos altares para outros deuses em sua vida? O fogo que desceu no Carmelo ainda quer descer, não para queimar altares de pedra, mas para purificar corações divididos. Não para humilhar profetas falsos, mas para revelar os ídolos escondidos em sua alma. Mas esse fogo só desce quando você faz a mesma oração que Elias fez. Responde-me, Senhor, para que este povo conheça que Tu és Deus. Não uma oração negociando bênçãos, não uma súplica manipulando resultados, mas um clamor desesperado para que Deus se revele como Ele realmente é. O único Senhor do universo que não divide sua glória com ninguém. Quando isso acontece, todos os Baals da sua vida são expostos como o que sempre foram, impostores vazios sem poder real. E você descobre que a batalha não era para decidir qual Deus é mais forte. Era para você reconhecer que só existe um. Baal continua sussurrando suas mentiras nas orelhas de cada geração, prometendo atalhos para a felicidade, oferecendo fórmulas para controlar Deus, seduzindo com a ilusão de que podemos servir a dois senhores. Mas a verdade ecoa através dos séculos com a mesma força que teve no Monte Carmelo. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Esta não é apenas a confissão de uma multidão antiga numa montanha distante. É o grito que precisa brotar do seu coração hoje. A declaração que silencia todas as vozes que competem pela adoração que pertence apenas a Ele. Porque a batalha entre Deus e Baal não aconteceu apenas na história, ela acontece agora, no altar do seu coração, na escolha que você faz todos os dias entre servir ao Criador ou às criaturas. E como Israel descobriu naquele dia de fogo, não há meio termo possível. Ou você é completamente de Deus, ou não é de Deus de forma alguma. A escolha é sua. Mas lembre-se, Elias não está mais aqui para fazer a pergunta por você. 3 anos e meio de seca. 450 profetas humilhados. Uma demonstração de poder que ecoou por toda a terra. Mas enquanto Israel celebrava a vitória no Monte Carmelo, nas regiões celestiais, uma guerra muito maior se preparava. Satanás havia perdido uma batalha, mas não desistiria da guerra. Baal foi apenas o primeiro de seus disfarces. Ele sabia que um dia o próprio Deus desceria à terra. E quando isso acontecesse, seria sua última chance de destruir o plano divino para a humanidade. O Calvário. Ali, Jesus Cristo enfrentou não apenas a morte física, enfrentou todo o império espiritual que estava por trás de cada Baal, cada ídolo, cada mentira que jamais seduziu a humanidade. O verdadeiro Senhor das Trevas se revelou finalmente, não mais escondido atrás de máscaras douradas, e foi esmagado. No Monte Carmelo, Elias demonstrou que Baal era impotente. No Monte Calvário, Jesus demonstrou que Satanás estava derrotado. O fogo que desceu em resposta à oração de Elias foi apenas um reflexo da glória que explodiu do túmulo vazio 3 dias depois da crucificação.
Toda a batalha espiritual da história humana convergia para aquele momento. Todo ídolo que prometeu poder, toda sedução que ofereceu controle, toda mentira que sussurrou "você pode ser como Deus", tudo isso foi julgado e condenado na cruz. Jesus não veio apenas para salvar pecadores. Ele veio para esmagar definitivamente a cabeça da serpente que sempre se escondeu por trás de cada Baal da história. Hoje, você não precisa mais claudicar entre dois pensamentos. A escolha já foi feita. A batalha já foi vencida. O único Deus verdadeiro se revelou não apenas através de fogo descendo do céu, mas através de seu próprio Filho descendo do céu para morrer em seu lugar. Baal prometia controle sobre as circunstâncias. Jesus oferece transformação do coração. Baal exigia sacrifícios para ganhar favor divino. Jesus se tornou o sacrifício perfeito para nos dar favor imerecido. Baal seduzia com poder temporário. Jesus convida para a vida eterna. A sedução continua. Os altares modernos ainda fumegam. O espírito de Baal ainda sussurra suas mentiras antigas, mas agora existe uma diferença. Você tem um nome que é sobre todo nome. Um nome diante do qual todo joelho se dobra. Um nome que silencia toda voz que compete pela adoração do seu coração. Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, o único caminho para o Pai, o único que pode libertar sua alma de todos os Baals que tentam escravizá-la. Se você reconhece que tem servido a outros deuses além do Deus verdadeiro, se percebe que sua fé tem sido misturada com idolatrias modernas, se sente que precisa parar de claudicar entre dois pensamentos, Jesus está esperando por você. Ele não pede performances, não exige rituais complicados, não negocia bênçãos em troca de obras. Ele simplesmente estende seus braços perfurados pelos cravos e sussurra: venha como você está. Hoje, se você deseja se reconciliar completamente com nosso Salvador Jesus Cristo, abandonando definitivamente todos os Baals da sua vida, ou se quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, servindo exclusivamente ao Deus verdadeiro, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Abandono todos os ídolos e te sirvo somente a ti. E se você já tem Jesus como seu Salvador, mas essa mensagem tocou seu coração e o desafiou a viver uma fé mais pura, comente amém, para que este vídeo alcance mais pessoas que precisam descobrir a verdade sobre os Baals modernos. Compartilhe esta mensagem. O mundo precisa saber que a batalha do Monte Carmelo continua e que a vitória já foi conquistada por Jesus Cristo. Até a próxima.